a saída selecionada é ativada com um código binário de entrada. Este circuito nos permite, mediante duas entradas digitais, controlar, na saída, 4 diodos LED, de tal forma que se iluminará o diodo LED que se corresponda com o código binário que se formará na entrada mediante as teclas P1 e P2. O dispositivo que realiza esta operação é chamado de decodificador de 2 a 4 linhas. Funcionamento. O funcionamento do circuito é muito simples. Trata-se de um circuito digital que se vende como tal no mercado e que aqui será realizado com portas lógicas. O número de saídas que podem ser selecionadas depende diretamente do número de entradas na relação número de saídas igual 2n, sendo n o número de entradas. O circuito tem duas entradas cujos níveis serão 1 ou 0 em função do estado das teclas P1 e P2, portanto temos 4 possíveis códigos diferentes, 00, 01, 10, 11, o que nos permitirá controlar outras 4 saídas, 0, 1, 2, 3 ou seja, LD1, LD2, LD3 e LD4. Com a alimentação conectada, se as duas teclas estão abertas, as duas entradas estarão a 0, de forma que o LD1, que corresponde à saída 0, se iluminará. Se pressionarmos P2 vamos ter na entrada 01, de maneira que selecionaremos a saída 1 e o LD2 se iluminará. Se pressionarmos só P1, vamos ter 10, e selecionaremos a saída 3, LD3 iluminado, e por último, se pressionarmos as duas ao mesmo tempo, ativaremos o LED correspondente à saída 3, LD4. O circuito. No circuito temos 3 partes dignas de serem mencionadas, ainda que nós só estudaremos uma delas a fundo. Por um lado temos a entrada, formada pelas teclas, de maneira que quando estão abertas se fixa o 0 das entradas por meio dos resistores R1 e R2, e quando são pressionadas aparecerá a tensão de alimentação sobre a resistência, de forma que se introduzirá um nível alto 1. Por outro lado, temos a saída, formada por 4 diodos LED. As 4 saídas serão ativadas a nível baixo, de forma que devem ser conectadas ao positivo e quando se ative a saída correspondente passará a nível baixo ficando polarizado o LED através da resistência R3. Só há uma resistência de polarização porque só há uma saída ativa e portanto um LED aceso. Quanto ao circuito decodificador, a sua estrutura é fácil de ser observada. A porta de saída se ativará quando as duas entradas forem 1. Portanto, é preciso conseguir que a saída correspondente tenha 2 uns nas suas entradas para o código binário que as teclas proporcionam. Por exemplo, para que se ative a porta U2A, correspondente à saída 0, e que deve ser ativada quando as duas teclas estejam a 0, abertas, inverteremos ambas e as conectaremos à porta U2A. Se quisermos que a porta U2B se ative com 01, o bit do 1 correspondente à tecla P2, fechada, irá direto ao terminal 6 de U2B, enquanto que o 0, correspondente à entrada de P1, aberta, se inverte através de U1B e se conecta ao terminal 5 de U2B. A filosofia é a mesma que com as outras duas saídas. Com as teclas de entrada 1, selecionaremos a saída 3 e conectaremos diretamente as entradas aos terminais 12 e 13 da porta U2D. Colocação em funcionamento. O circuito tem que funcionar quando já tenhamos conectado a alimentação entre V4 e o negativo. Para comprová-lo, sem pressionar P1 nem P2, o LED da saída 0 deve se iluminar, ou seja, o LD1. Primeiro momento. Ao ligar a alimentação, a carga negativa segue para alimentar o 4011, o 4001, além de negativar as entradas 1 e 2, U1A, tornando a saída 3 em 1, junto com 1, U2A, e 9, U2C. Negativa a entrada 6, U2B, e a 12, U2D. Com a última ramificação, negativa as entradas 5 e 6, U1B, tornando a saída 4 em 1, junto com 2, U2A, e 5, U2B.
Isso torna a saída 3, U2A, em 0, com LD1 ligado e, com a saída 4 em 1, com LD2 desligado, os LEDs estão ligados no positivo. Além disso, a carga torna negativa as entradas 8, U2C, e 13, U2D, levando as saídas 10 a 1 e a 11 a 1, não ligando os LED 3 e 4. Segundo momento. Pressionando P1, a carga negativa escoa para o positivo, tornando 5 e 6, U1B, 8, U2C, e 13, U2D, em 1. A saída 4, U1B, fica 0, com 2 e 5, passando a saída 3, U2A, a 1, o LD1 desligado. A saída 4, U2B, continua a 1, o LD2 apagado. A saída 10 muda para 0, acendendo o LD3. 11 continua em 1, com LD4 apagado. Terceiro momento. Pressionando P2, escoa a carga para o positivo, tornando 1 e 2 em 1 e 3, U1A, em 0, e a saída 3 fica em 1, com LD1 apagado. A saída 4, U2B, muda para 0, com LD2 aceso. A saída 10 mantém 1, com o LD3 apagado. 11 continua em 1, com LD4 apagado. Quarto momento. Pressionando P1 e P2, escoa a carga para o positivo, tornando 1 e 2 em 1, e 3, U1A, em 0, junto com 1, U2A. 5 e 6 se tornam 1, com a saída 4, U1B, valendo 0, junto com 2 e 5. Isso faz a saída 3 ficar em 0, com LD1 apagado. A saída 4, U2B, continua em 1, com LD2 apagado. A saída 10 mantém 1, com o LD3 apagado. 11 muda para 0, com LD4 aceso. Essa é a Digital 26, que fala sobre decodificador. Decodificador é mais com a ideia de que com 2 teclas você consegue acionar 4 LEDs. Então, ligando já automaticamente, desligado já é uma posição, já é o LED, esse primeiro. Se você apertar a tecla seguinte, a P1, ele já vai para a terceira posição. Se você apertar a P2, aí já vai para a segunda posição. E se apertar os dois juntos, vai para a quarta posição. Não sei se pegou aqui que eu movi a câmera de novo, hein? Então, primeiro LED, segundo LED, terceiro LED e os dois juntos, 2 teclas, o quarto LED.